beleza? O assunto de hoje é como desenhar cabelo, não só assunto, tá? Eu vou dar dica pra vocês aqui. Quem estiver chegando agora, deixa o like no vídeo, se inscreve e vamos começar aqui. Eu vou virar aqui o papel, vou virar já a câmera aqui pro papel pra gente começar aqui, eu começar as explicações, beleza? Alguns fatos sobre desenho realista de cabelo que é importante vocês saberem, tá? Pega aí um bloquinho de anotações para que vocês possam saber os mais importantes, beleza? A primeira coisa, cabelo é complexo por um motivo principal. Ele tem muitos detalhes. Muita gente não consegue fazer desenho realista porque são muitos detalhes envolvidos ali naquela única região. Então isso causa uma confusão mental e principalmente confusão visual. O que é uma confusão visual? É quando você tem muita informação que você está vendo e você não sabe nem por onde começar. Como é muita confusão visual para você fazer, então você tem que fazer o seguinte: você tem que procurar simplificar a imagem para que você possa desenhar. É assim que funciona. Outra coisa, desenho realista nunca fica idêntico, independente do que seja, não só cabelo. Então a gente tem que buscar semelhança no desenho realista, e no cabelo realista é a mesma coisa, tá? Busque a semelhança que o resultado final vai ficar legal. Idêntico nunca fica, afinal você não é uma impressora, não é uma máquina. Uma terceira coisa interessante, sua percepção. Você tem que trabalhar bem sua percepção, e a percepção só dá de trabalhar bem quando você treina bem, tá bom? Então o que eu te recomendo para sempre conseguir um resultado bom no desenho realista de cabelo também é você praticar. Só com a prática você consegue melhorar a sua percepção. Eu espero que vocês tenham anotado tudo certinho aí em um bloquinho de notas, tá? Para vocês lembrarem. E vamos agora aqui pro papel pra gente desenhar. Essa aí é a mecha de cabelo que eu já fiz, beleza? Agora eu vou pegar uma outra parte aqui pra gente desenhar e eu explicar pra vocês, tá bom? O que acontece é o seguinte, como eu já falei, são muitos detalhes envolvidos para vocês fazerem, no caso, o desenho de vocês ter um resultado legal. Então o que acontece? Vocês têm que fazer a imagem ficar mais simples possível para que vocês consigam reproduzir bem. E como é que vocês podem fazer isso? A primeira coisa interessante, pode ver aqui no rascunho que eu já fiz, ó. A primeira coisa interessante, eu fiz o rascunho dividindo as mechas. Essa é a primeira coisa que eu posso falar para você, para deixar a imagem mais simples para você entender e conseguir reproduzir com mais facilidade, beleza? Olha só, eu peguei, dividi mechas e depois eu trabalho de mecha por mecha. Assim eu tenho como focar exatamente no que eu quero. No caso, eu quero chegar em um resultado realista, então eu pego uma mecha e trabalho, né? Ponho o foco nele. No caso, eu dou todo o meu esforço ali naquela mecha, e quando eu vejo se o resultado estiver legal, aí eu vou para a próxima mecha. Então o primeiro fato interessante para você que quer aprender a fazer desenho realista de cabelo é: divida seu cabelo, divida ele por mechas, para que você consiga ter um resultado legal. Uma segunda coisa é: todo desenho tem contraste, então tenha os lápis de graduação escura para isso. Nesse caso desse desenho aqui é a grafite, então eu te recomendo ter os lápis escuros para que você consiga chegar em um resultado legal, como por exemplo o lápis 6B. Toda essa região escura aqui que eu fiz, ó, toda essa região escura foi com o lápis 6B. Foi só com ele que eu consegui chegar nesse resultado aqui escuro. Então eu recomendo que você faça isso também para conseguir chegar em um resultado legal, tá bom? Então eu vou escolher uma mecha aqui para poder eu trabalhar e criar e fazer ele ficar realista, beleza? Qual vai ser essa mecha aqui que eu vou pegar? Eu vou escolher agora. Por exemplo, essa mecha aqui é uma mecha bem legal que eu posso fazer. Essa aqui de baixo e já se liga com essa mecha aí de cima que eu fiz. Uma outra coisa interessante também é você começar por um lado e já ir conectando as outras para que fique mais fácil. Para começar é o seguinte: comece pelas regiões escuras da mecha. A ponta do meu lápis tá boa? Na verdade ele não tá tão boa, olha só, tá meio redondo, mas enfim, as regiões mais escuras aqui, que são um preenchimento total de preto, eu posso fazer com ele. Mas quando eu começar a fazer os fios, aí eu já recomendo que faça a ponta para isso, tranquilo? Então vamos chegar lá. Vou fazer toda essa graduação escura de trás, com muito cuidado para não ultrapassar as mechas que estão atrás deles, né, que é mais claro. Você vem, marca a região que é escura, ó, que você vai preencher. E aí você vem preenchendo com lápis escuro. Olha só, e de preferência no sentido do fio. Olha só, como o fio vai ser nessa direção, então eu faço no sentido do fio as primeiras linhas do preenchimento.
primeira graduaçãozinha que eu fiz. Agora, uma outra coisa interessante. Como a gente já dividiu, né, uma primeira mecha, o que a gente vai fazer é o seguinte: focar em submechas. O que é submecha? É exatamente uma mecha dentro da mecha que você já dividiu. E sempre tem geralmente uma mecha dentro da mecha. Então, a primeira que eu estou vendo aqui é nesse sentido aqui. Então eu venho e crio essa mecha. E depois você procura qual é o grau de escurecimento que tem nessa mecha de cima. No caso, quais são as regiões escuras que tem dentro dessa submecha. Você vem criando também as regiões escuras da submecha. Nesse caso, é bem aqui. Não esqueça de deixar o like para fortalecer e compartilhar para as outras pessoas. E principalmente para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Afinal, eu quero trazer conteúdo que vocês gostam para cá. E se vocês não deixarem um like, é como se estivesse falando: não, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Entendeu? E como eu sei que vocês gostam, de tutorial, e vocês gostam também que eu venha ensinando na prática, então eu recomendo que vocês deixem um like para que eu possa saber se realmente estou certo ou não, beleza? Assim eu sempre trago conteúdo do estilo que vocês gostam. Uma coisa interessante, pessoal, olha só, eu estou fazendo já uma graduação para as regiões mais claras do fio, no caso da submecha. Então eu venho tirando o lápis do papel, para que venha fazendo uma transição legal. Depois daqui a gente vai trabalhar toda essa região até aqui na ponta, beleza? Agora vamos para a mecha aqui, para outra submecha que é a parte de cima, e vamos deixar uma graduação dela bem feita também. No caso fazer, olha só, eu faço tirando o lápis do papel. Olha só, tirando com calma até você ver que está bem homogêneo a transição entre as mechas, beleza? Algumas você puxa mais separado das outras para poder já dar uma impressão de submechas, beleza? Que já é a mecha dentro da mecha, outra mechinhas dentro. Aí você vem fazendo as mechas e as linhas, tá? Tirando o lápis do papel, até você ver que tá começando a ficar homogêneo. Existem alguns fios que são mais escuros e estão pelo meio. Então o que a gente faz? Você aponta o seu lápis, no caso eu vou pegar uma lapiseira, olha só, com grafite 04, com grafite 4B, mas o seu próprio lápis, ó, basta apontar ele caso você não tenha. Deixa ele com a ponta bem feitinha para ficar uns fios bem finos, beleza? O que você faz? Você continua unindo, continua fazendo as graduações, olha, só que umas mais separadas da outra. E as regiões que vocês verem que é mais escura ainda, volte e preencha mais ainda. Agora vem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa é, tem que ver qual é a tonalidade da sua mecha, beleza? No caso, essa mecha aqui é um pouco mais clara, mais ou menos aí é um lápis 2B, beleza? 2B a 3B. Então o que eu vou fazer? Com o próprio HB, como já passei vários aqui do 6B, então com o próprio lápis HB clarinho eu consigo meio que espalhar os dois, além de fazer uma mecha bem cinza, beleza? Então eu venho passando o lápis H, ó, no formato de linhas, no mesmo sentido dos fios, ó, e venho escurecendo a região. A região que você vê mais escura, você vai também e tenta pressionar um pouco. Se não der, volta com o lápis escuro que você estava usando e faz. É isso aí, pessoal. Quem for chegando, não esquece de deixar o like para eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não, tá bom? O que vocês vão fazer? A próxima etapa. Eu recomendo que vocês tenham, ó, um pincelzinho pequeno. Esse pincel aqui não passa de R$5 aqui onde eu moro. Não sei um com vocês, beleza? Mas olha só, esse pincelzinho aqui ajuda o que nós vamos fazer. Mas caso você não tenha, você pode pegar um esfuminho ou então um papel higiênico. Mas no caso do esfuminho, que vocês precisam pressionar menos, tranquilo? Então, quando você for usar o esfuminho ou utilizar o papel, pressione menos no lápis. Vou pegar aqui o pincel e passar bem de leve.
olha só como ganhou uma tonalidade. Depois dessa tonalidade, depois que você ganhou uma tonalidade legal, você vai ter que prestar atenção nas divisões de cada um dos fios, beleza? E vai vir separadamente reforçando essas divisões. Agora é o seguinte, uma nova etapa. O que vocês vão fazer? É por isso que é tão importante o que a gente usa, que é a caneta borracha. O que acontece? Com a caneta borracha, ela te ajuda a fazer alguns fios mais claros. Então, eu uso essa caneta borracha aqui, 2.3, da Tombow, e ela ajuda muito. Você corta aqui ela chanfrada de ponta, olha só. E você vem passando, criando, no caso, os fios mais claros, tranquilo? Se você não tiver também, vocês podem pegar uma própria borracha comum e cortar ela de maneira pontuda. E você consegue também ter um resultado. Criatividade é tudo para qualquer tipo de arte, inclusive desenho realista. Show! Outra coisa que vocês fazem é procurar se há fios cruzados. Se tiver fios cruzados, por exemplo, assim ó, vocês vêm e criam também. Beleza? Show de bola. Agora o que vocês vão fazer? Vão voltar com o pincel, ou no caso o esfuminho ou o papel, e vai passar por cima da mecha bem de leve para criar uma subcamada. Agora com o lápis 6B, outra vez, vocês vão vir escurecendo aonde for preciso e principalmente criando a divisão entre os fios. Bem no caso no lugar da transição. Beleza, show de bola. Agora uma outra coisa importante que vocês vão achar interessante. Isso aqui é o que poucas pessoas ensinam. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai se aproximar da sua imagem referência, beleza? E também se aproximar do seu desenho. E vai ver o seguinte. Quando você passou, no caso, quando você passou a caneta borracha por cima das regiões que fizeram os fios mais claros, você meio que já dividiu, no caso, os fios mais claros e já destacou do que há de fundo. O que você vai fazer é o seguinte, todas as regiões que ficaram escuras naturalmente, no caso de onde você passou a caneta borracha, que ficaram entre elas, você vai reforçar as que estão mais escuras, beleza? Então faça bem a ponta no seu lápis e tente deixar da mesma tonalidade, beleza? Então o que você vai fazer? Vai vir minuciosamente de perto e vai ver aonde é que você vai escurecer, aonde que você vai escurecer entre cada um desses fios mais claros. E assim os fios vão se destacando e parecendo mais realista. Desse jeitinho, olha só. Agora lembra que isso aqui são mechas dentro de mecha. A gente está fazendo uma mecha inteira. Então essa aqui é uma mecha por cima dessa outra aqui de baixo. Então agora a gente vai fazer essa mecha de baixo. A galera que estiver chegando agora, seja todo mundo bem-vindo, pessoal. Não esqueçam de deixar o like para reforçar e divulgar para mais pessoas que querem aprender a fazer esse tipo de desenho e querem também aprender a fazer cabelo realista, tá? Que eu faço de todo carinho para vocês. Você começa reforçando, no caso onde for necessário, reforçando as tonalidades de preto, reforçando no caso o sombreamento que está por cima, no caso o que a mecha de cima está projetando na mecha de baixo. E aí vocês fazem aquele mesmo processo, homogeneização, olha só, de suavização das mechas na transição da região clara para a região escura, ou da região escura para a região clara, sempre tirando o lápis do papel para ficar fino a divisão das mechas. Sempre lembrando de manter a ponta do seu lápis fino, tá? Sempre lembrando de deixar mais escuro onde está projetado a sombra, projetado pela mecha de cima.
Perfeito. Agora é o seguinte, vamos pegar o lápis mais claro, no caso o lápis HB, daquele mesmo jeitinho pra gente fazer a região que é mais clara da mecha. Nesse caso aqui, no meu caso específico, o lápis H resolve. E vamos escurecer, dando mais contraste para as regiões escuras. Show de bola, galera. Agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vou pegar a caneta borracha outra vez, e você pode, né, como eu já falei, usar a criatividade para utilizar, para ter um resultado legal com alguma borracha que você tem em casa, e começar a destacar as regiões mais claras, sempre no caso na direção dos fios. Vamos pegar agora o pincel outra vez, você pode pegar no caso o esfuminho ou então o papel higiênico. Sempre lembrando de fazer os fios mais claros também que ficam pelo lado de fora, tá? No caso, os mais claros, você pega lápis mais claro para chegar em um resultado legal. Show de bola, pessoal. Eu vou pegar mais uma vez, no caso a caneta borracha, e eu vou tentar fazer mais alguns fios claros. E olha só o resultado que chegou. Só nessa mecha aqui, olha como já trouxe um resultado legal para ele. Viu como é que a gente faz um cabelo realista? É desse jeitinho aqui. Sempre lembrando de ver qual é o sentido dos fios, beleza? Sempre lembrando de fazer as camadas mais escuras primeiro e depois arrastando e criando os fios nas regiões mais claras. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui no canal, se inscrever também. E se você quiser ter aulas particulares comigo, aprender no meu curso sobre desenho realista, clica no primeiro link da descrição que eu tô te esperando lá dentro do curso, tá bom? Um grande abraço, desenhista, e eu te vejo no vídeo de amanhã. Até mais!